meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais um capítulo aqui do nosso CTB, e agora nós iremos estudar o capítulo 4º do CTB, os artigos 68 e os artigos 60 e 71, né? Esse capítulo trata dos pedestres, né? Professor, dos pedestres, né? Ou seja, o que? Das pessoas, né? Nós, né? Ali, ó, transitando na via, né? A pessoinha aqui, né? E condutores de veículos não motorizados, né? Condutores de veículos não motorizados, né? Em especial aqui nós estamos falando das bicicletas, né? Ah, professor, essa bicicleta sua tá um desenho esquisito. Pois é, eu nunca fui muito bom de desenho, mas você tem que vincular que este desenho é uma bicicleta. Bacana? Então vamos falar das regras do pedestre, né? E dos veículos não motorizados, ou seja, regra para esses dois públicos específicos, né? Aí você já observa, né? A prioridade do legislador aqui, o legislador deixou um capítulo específico, regras específicas para os pedestres e os condutores de veículos não motorizados. Vem comigo, artigo 68. É assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres, né? E aí, professor, vamos começar a analisar isso aqui em detalhes, né? Primeira informação, é assegurado ao pedestre, tá aí. É assegurado ao pedestre. Então, esta regra aqui, ela serve apenas para o pedestre, né? Nós veremos daqui a pouco, né, que o ciclista, também desmontado da sua bicicleta, empurrando a bicicleta, ela vai se equiparar ao pedestre. Essa regra está no parágrafo 1º. Vamos voltar aqui ao artigo 68, né? Então, o artigo 68 é assegurado ao pedestre. Lembre-se que nós estamos estudando o capítulo dos pedestres. O quê? Utilizar os passeios, né? Professor, o que significa esses passeios, né? As calçadas, né? Calçadas, né? As calçadas, né? Ou passagens apropriadas nas vias urbanas, né? Professor, eu quero um exemplo aqui das passagens apropriadas das vias urbanas. Uma passarela, por exemplo, ó. É uma passarela, por exemplo, né? Ponto final. E dois acostamentos. Opa! Dois acostamentos. Então, acostamentos aqui está vinculado às vias rurais, né? Olha que coisa interessante, né? Então aqui você já deve fixar um conteúdo importante, tá? Isso vai salvar você na hora da prova. Quando você falar em vias urbanas, tá? Automaticamente você vai ter que vincular calçadas, as palavras, né? Passeios. Tá? Deixa eu colocar, meu celular tocou, né? Deixa eu desligar esse cara aí, né? Vou desligar esse cara e vou desligar ele definitivamente. Desculpa aí, pessoal, mas é o famoso passar batido, né? Professor. Pronto, né? Desligado o aparelho do professor. Vamos voltar aqui. Então, ó, vias urbanas, você tem que falar calçadas e passeios, né? Agora, atenção, ó, vias rurais. Você sabe que as vias urbanas nós temos 4 classificações, né? Tá? Tráfego rápido, arterial, colateral e local. E vias rurais, nós temos 2, as rodovias e as estradas. Nós estamos falando de acostamento. Cara, isso aqui é muito importante. Isso aqui você mata várias questões de concurso, né? Isso aqui para transitar o quê? Os pedestres. Voltando aqui, então, é assegurado ao pedestre a utilização dos passeios e passagens apropriadas às vias urbanas, ok? Conforme a explicação, e aos acostamentos vinculados às vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins,
desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres, né? Então aqui o Código de Trânsito deu um direito, concedeu um direito ao pedestre. Então esse pedestre, quando em circulação nas vias urbanas, ele tem o quê? Exclusividade de passeios, né? Nas calçadas, passeios ou passagens apropriadas, né? Detalhe, neste caso, somente nesse caso, nas vias urbanas, o legislador trouxe a possibilidade de que, vem comigo, podendo a autoridade competente. Quem que é a autoridade competente? Aquela autoridade sobre responsabilidade da circunscrição da via, né? Competente, permitir a utilização de parte da calçada para outros fins. Professor, eu quero um exemplo, parte da calçada para outros fins. Por exemplo, ele pode destinar parte da calçada para fazer uma ciclofaixa, uma ciclovia, por exemplo. Ok. Então, isso é apenas o quê? Nas vias urbanas. Não pode separar o acostamento, parte do acostamento, para você fazer, por exemplo, uma ciclofaixa. A autorização aqui é apenas para as vias urbanas, né? E outra coisa, outro critério, outra informação, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestre, ou seja, sem tirar aí a prioridade, o direito do pedestre. Bacana? Muito importante esse artigo 68. Vamos ler de novo aqui. Agora eu tenho certeza absoluta que você tem o devido entendimento completo do artigo 68. É assegurado ao pedestre a utilização de passeios, passagens apropriadas nas vias urbanas e dos acostamentos nas vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres, né? Pronto, professor. E agora? Como nós estamos falando da calçada, a utilização da calçada ou fluxo de pedestre é um direito do pedestre. Vamos lá no Código de Trânsito, lá no seu anexo 1º, nas terminologias, que traz aqui de conceito sobre passeio. Passeio, aqui ó, passeio, parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico, separador. Então é o seguinte, dentro, vamos lá, passeio, parte da calçada. Então parte da calçada significa dizer que você pode utilizar outra parte para outros fins, por exemplo, os fins de ciclovia, ok, ou pista de rolamento, ok. Pista de rolamento, né? Então tem a pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico. Então você pode pegar uma parte da pista de rolamento, você separar por pintura ou colocar uns cones, por exemplo, para o quê? Para ter o passeio de pessoas, né? Livre de interferências, destinado à circulação exclusiva de pedestres e excepcionalmente de ciclistas, né? Professor, eu quero exemplos, professor, nessa segunda parte do passeio. Olha só, ou pista de rolamento. Então tá a pista de rolamento, né? Então, vamos lá, ou pista de rolamento. Vou tentar fazer um desenho aqui para vocês, né? Eu vou fazer um desenho, vou lendo aqui, tá? Vou colocar aqui nesse pedacinho aqui, ó. Então você tem aqui uma pista, né? Você tem uma pista aqui, tá? Sentido único, por exemplo, né? E aqui você tem uma calçada. Só que esta calçada aqui, ela está interditada. Está interditada. Então, é permitido, né? Está interditado esse pedaço aqui, ó, tá? Está interditado esse pedaço aqui, ok? Então é o seguinte, olha só. O que acontece aqui, né? Então ele pega aqui, ele pode separar uma parte da pista de rolamento, destinada aqui, né? Aqui está interditado esse pedaço aqui, ok? Para o fluxo de pessoas. Aí, tá? Isso pode acontecer. Então, isso que pode acontecer, né? Isso para quem tem oportunidade, por exemplo, de viajar para o exterior, tá? Tem muito disso. Então, pode estar. Então, o passeio, ele pode estar em dois lugares. Primeiro, nas calçadas ou na própria pista de rolamento. Para estar na pista de rolamento, preste muita atenção, neste último caso, pista de rolamento, separada por pintura, tem que ser devidamente sinalizada, ou elemento físico separador, ponto final. Vamos lá, voltando, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e excepcionalmente de ciclistas. E claro, excepcionalmente, desde que seja autorizada pela autoridade competente. Bacana? Então, artigo 68. Ainda, professor,
Passeio, ok, entendi aqui. Calçada, e agora? Vamos lá, o que traz o conceito de calçada? Vamos lá, estudo aqui é um estudo complexo, é completo, é um estudo de qualidade. Com os devidos adiantamentos, a gente volta também, faz uma ajuda à memória para você ter um pleno entendimento da matéria. Cara, você vai gabaritar a prova, pode ter certeza. Calçada, parte da via. Então a calçada faz parte da via, nós já vimos isso em aulas anteriores, né? Normalmente segregada em nível diferente. Tá? Então você tem um nível, né? Você tem uma pista, aqui você tem a pista de rolamento, né? Você tem meio fio e aqui você tem a calçada, né? Ó, nível diferente. Olha aí, ó. Nível diferente. Ah, professor, exatamente. Olha aí, né? Normalmente, tá? Normalmente. Não destinada à circulação de veículos. Claro, veículos é aqui. Tá? A calçada aqui é menor aqui, ó. Reservada ao trânsito de pedestres. Então, os pedestres terão aqui, ó, transitar aqui. Tá? E, quando possível, a implantação de mobiliário urbano. Professor, mobiliário urbano. Bancos de jardim, por exemplo, né? Os bancos de jardim, então é permitida a colocação, a colocar bancos de jardim na calçada, sim. Isso é chamado de mobiliário urbano, está aqui. Né? Sinalização, então aqui você pode ter a devida sinalização. Ó, a sinalização aqui, né? As placas aqui, vamos colocar, tá? Uma placa de preferência, por exemplo, né? Vegetação e outros afins. Então, tá aí para vocês. Nós já matamos aqui vários conceitos importantes, né? Que, claro, tudo isso aqui pode ser cobrado na prova. Agora, vamos para um assunto importante. Vamos falar do parágrafo 1º. Nós vimos que o artigo 68 é o artigo do pedestre. O parágrafo 1º vai fazer o quê? Vai fazer uma comparação ao direito, vai conceder a alguém o direito de ser considerado como pedestre. Quem? O ciclista desmontado. Né? Então, ele tem que sair da bicicleta e tem que estar empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Então, o ciclista, desmontado, empurrando a sua bicicleta, ele tem todos os direitos e todos os deveres dos pedestres. Né? Professor, o artigo 68 é um direito do pedestre. É um direito do pedestre, né? Professor, tudo bem, já que nós estamos falando da pessoa que está desmontada, empurrando a bicicleta, ele vai se equiparar o quê? Ao pedestre, né? Tudo bem. Professor, e o cara da moto? Né? Ele está empurrando a moto. Então, não se aplica ao motociclista empurrando a motocicleta. Então, o cara da moto, ele desligado a moto, empurrando a moto, o pneu furou, ele não é considerado também, não é considerado o pedestre. Pedestre aqui, essa regra serve tão apenas ao ciclista, né? Tudo bem. Ok. Então 68 está aí. Agora, a gente vai falar regras de deslocamento dos pedestres, né? Ah, professor, tem regras para o deslocamento pedestre? Com certeza tem, né? Tem regras aí, e essas regras têm alguns detalhes muito importantes, né? Então vem comigo, tem regras, né? E essas regras, né, o legislador, ele trouxe 2 blocos de regras, né? Então, regras para quem? Para o pedestre. Eu, por exemplo, nessa posição sou um pedestre, né? Ó, pedestre para as vias urbanas, tá? E para as vias rurais. Então, nós temos regras para as vias urbanas e nós temos regras para as vias rurais, ok? O que a gente vai explicar agora? A gente vai explicar em detalhes tudo sobre as regras nas áreas urbanas, né? Áreas urbanas, a gente tem 4 tipos de vias, né? Então, vem comigo, professor. Vamos lá. Quando não houver passeios, é uma situação. Então, vamos colocar aqui situação 1, ok? Com passeios. Ok? E situação 2? Sem passeios. Rapaz, código de trânsito, cada palavra do dispositivo tem um significado. Tá? Ok, né? Com passeio. Ou quando não for possível a utilização desses. Ou seja, quando não for a utilização desses, o quê? Com passeio, né? Então tá aqui. Com passeio, vamos colocar aqui a regra aqui, né? Então isso aqui é o quê? Uma pista, né? Ó. Aqui uma pista, né?
Ó a calçadinha do cara aqui, ó. Isso aqui é com passeio, tá aqui. Tá? Isso aqui é com passeio. E esse outro aqui, uma pista, né? Olha aí. Uma pista sem calçadas, tá aí. Ok. A circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos. Vamos lá. A circulação de pedestres. Ó, a circulação de pedestres. Em qual tipo de pista? Na pista com passeios ou na pista sem passeios? A circulação de pedestres na onde? Na pista sem passeios. Aonde será feita? Ó, será feito na pista de rolamento. Professor, aonde que é isso, professor? Vem comigo aqui. Na pista de rolamento é aqui? É aqui? Não, aí é fora da pista de rolamento, né? Então, na pista de rolamento é na pista, dentro da pista aqui, ó, na pista de rolamento, né? Ok, ó, na pista do rolamento. Então, aqui está o sujeito, na pista de rolamento. Isso no sem passeios, né? Tá? Vamos lá. Professor, por que no sem passeios? Por quê? Se tiver com passeio, está aqui, ó, vai ser dentro do passeio, ó. Dentro da calçada, está aqui, dentro da calçada. Fechou, né? Ok. Na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos. Então, o cara aqui, o pedestre, quando na pista de rolamento, ele vai ter a tal da prioridade. Qual que é a regra, qual que é o modelo mental do Código de Trânsito, né? Sempre, né? O menor vai ter prioridade sobre o maior, por uma questão de segurança, né? Ok, terá prioridade, né? Pelos bordos da pista, exatamente aqui, ó. Não no centro da pista, no bordo da pista, próximo ao bordo da pista, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, bordos, né? Bordos, nos bordos da pista. Ó, nos bordos da pista, ok? Em fila única. Aí. Fila única, ó. Fila única. Ponto final. Professor, e nos passeios? Eu tô com a namorada. Você pode ser, ó. Sem problema nenhum, ó. Não sai em fila única aqui com passeios. Olha aí a regra legal, né? Exceto, ok? Exceto em locais proibidos pela sinalização. Então, ali pode ter alguma sinalização proibindo ali a circulação de pedestre. E nas situações em que a segurança fica comprometida. Aí, o que acontece? Agora eu quero dizer para vocês. Nas áreas urbanas, então, os pedestres ele pode circular. Vamos colocar aqui com passeio, ó. Ele pode ir em qualquer sentido da via, tá? Qualquer sentido da via ele pode estar transitando aqui. E nos sem passeios também. Então, essa pessoinha, ele pode, ó, em qualquer sentido da via. Ok, ponto final. Então, explicamos tudo. Vamos ler de novo? Nas áreas urbanas, quando não houver passeios, ou quando não for possível a utilização desses, ok, né? Tem passeio, mas está interditado, por exemplo, a circulação de pedestres, as pessoinhas aqui, na pista de rolamento, será feita com prioridade, tá, sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas de situações em que a segurança ficar comprometida. Então, ele pode ir para ambos os lados. Cara, este desenho é importante. Anotem aqui que isso aqui é o desenho para as vias urbanas, né? Professor, e agora na via rural, né? Vem comigo aqui, na via rural, a gente tem outro dispositivo, né? Nas vias rurais, quando não houver acostamento, coisa importante, ó, vias urbanas, passeios, questão de prova. Vias rurais é acostamento. Quando a gente fala em vias rurais, já sabe que são o quê? São as rodovias e as estradas. Aí, as rodovias e as estradas, né? Quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres
na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista em pista única. Até aqui tudo bem, né? Igual, ó, igual. Claro, mudou acostamento, mudou passeio. Agora vem a pegadinha de prova. Em sentido contrário ao deslocamento de veículos. Em sentido contrário ao deslocamento de veículos, né? Professor, então aqui é rural. Tá, vamos lá. Rural significa as rodovias ou as estradas. Vamos pôr o sentido aqui. Aqui está a pessoinha. Se o sentido está para lá, não tem acostamento, tá? Então ele deverá transitar em sentido contrário ao fluxo da pista, né? Tá aí, sentido contrário ao fluxo da pista, né? Então tá aí para vocês aí essa regra. Professor, cai em concurso? Rapaz do céu. Como cai, né? Ok? Vamos lá. Então aqui, uma questão excelente de concurso. Ela é o quê? No sentido contrário, ó, deslocamento, ó, em sentido contrário ao deslocamento de veículos. Pronto, né? Então tá pago esses dois artigos, né? O parágrafo 4º foi vetado. O parágrafo 5º, né? Nos trechos urbanos, nas vias rurais e nas obras de arte, de belas obras de arte a serem construídas, ou seja, na construção de todas essas vias, deverá ser previsto passeio destinado à circulação, a pedestre, aqui mais para a engenharia, né? Então, professor, eu quero lá fazer mais um trecho urbano de uma via. Você deverá ser previsto no projeto o quê? A circulação dos pedestres que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. O acostamento aqui está nas vias rurais. Então, nas estradas e rodovias, você vai ter que ter o acostamento, né? E não deverão usar nessas condições o acostamento, não utilizar ali a parte do acostamento da pista, né? Parágrafo 6º, né? Trata da obstrução, né? Ou seja, se você estiver obstruindo uma calçada, você vai cair lá no 246. Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, olha só, está obstruindo. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e a proteção da circulação de pedestres. Então, onde houver obstrução, qual que é o comando aqui? Onde houver a obstrução, por qualquer motivo, claro, tem vários motivos aí que são plausíveis, né? Tem que ter a devida sinalização e a proteção da circulação do pedestre, né? O que diz o 246? O 246 é o capítulo das infrações de trânsito, né? Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação, à segurança de veículo e a pedestres, tanto no leito da via terrestre quanto na calçada, a obstaculizar a via indevidamente. Infração gravíssima, penalidade multa agravada até 5 vezes a critério da autoridade de trânsito, conforme o risco da segurança, né? Então aí para vocês, né? Ou seja, né? Gravíssima até 5 vezes, né? Qual que é a intenção do legislador aqui? Cara, é garantir o direito de ir e vir do pedestre no seu espaço. É isso, né? Então tá lá a segurança do pedestre, né? Então ele quer o que? Ele visa isso, preservar esse seu direito à segurança aí, tá, do pedestre. Então olha aí, ó, a critério da autoridade. Então é uma pena aí bastante, né? Uma penalidade bastante severa, né? Ok. Professor, sentido contrário, né? E aí, professor, aí nós temos aqui, né, mais uma situação para vocês, né? Aqui, esse capítulo aqui é dos pedestres não motorizados, bacana. Só que nós já estudamos uma regra, tá, de um veículo não motorizado, né? Por exemplo, bicicletas. A gente já viu bicicletas, né? Olha aqui, nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, né, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos autônomos, né? Então, bicicleta, tá? Então, bicicleta está aqui, né? Ó, bicicleta, vamos colocar aqui, vias urbanas, ok, está aqui, né? Ou nas rurais de pista, vamos colocar aqui, urbana, né?
uma pista simples aqui, ó, vai e volta, né? Vamos colocar outra aqui, ó, rurais, vamos pôr uma rodovia, aí, uma rodovia, tá aqui, ó, pista dupla, né? Pista dupla, né? Rodovia, tá aí. Um ou outro, ok, né? E, olha o sinalzinho de E aqui. A circulação de bicicletas deverá ocorrer, né? Deverá ocorrer quando não houver ciclovia. Ou seja, se tiver ciclovia, a bicicleta deverá ir na ciclovia. Se eu tiver ciclofaixa, ele vai ter que circular na ciclofaixa. Ou acostamento. Se na rodovia tiver o acostamento, ela deverá circular no acostamento. Ponto. Ou quando não for possível a utilização desses, quando está interditada a ciclofaixa. Bacana, né? Então, regra geral para circulação de bicicleta. Onde houver ciclovia, na ciclovia. Aonde houver na ciclofaixa, ciclofaixa. Onde houver acostamento, no acostamento. Agora vem. Não tem nenhum desses casos. Aonde que vai circular? Nos bordos da pista de rolamento. Então aqui, ó. Tá? Aí. Ô, desenho vagabundo, hein, professor? Tá aí. Dentro da pista de rolamento. Tá lá, próximo ao meio fio, né? Aí. No mesmo sentido de circulação. No mesmo, ó, sentido de circulação. Regulamentado para a via, com preferência aos veículos automotores. Então, este cara aqui, ele vai ter a preferência. Tá aí, né? A preferência, né? Vamos supor o seguinte, ó. Isso acontece muito comigo, né? Aqui, ó. Você está transitando aqui. Ok? Você vai virar aqui. E tem um ciclista bem aqui, ó. Atravessando no bordo aqui da pista. Não tem encostamento, não tem nada. E aí, professor? Aí, você deverá o quê, ó? Você deverá o quê? Deixar o ciclista passar, depois você vira, tá? Depois você vira. Por quê? Porque ele goza de preferência. Ok, professor, eu quero ficar top desse assunto, tá? Top. Cara, bicicleta não é para andar na calçada. Exceto quando ele estiver desmontado e empurrando a bicicleta, aí ele é equiparado o quê? Ao pedestre. Tá? Isso aqui é outro caso. Esse artigo 58 nós já estudamos lá das normas gerais de circulação e conduta. Nós já estudamos esse cara lá. Isso aqui é só para você ter uma visão global do assunto, né? Global do assunto, né? E agora, prof, vamos fazer aqui, vamos ter um parágrafo único, né? Na verdade, eu trouxe esse artigo 58 nesta aula só para falar do parágrafo único, né? Por quê? Porque nós temos sentido contrário. Nós vimos no dispositivo anterior aqui, né? No parágrafo 3º, ó, nas rurais, pedestre na pista, fila única, sentido contrário, né? Tá aqui. Então, na bicicleta também vai ocorrer uma situação de que sentido contrário. Parágrafo único do 58. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicleta no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores. Aí vem, desde que dotado de trecho com ciclofaixa. Então tá aí para vocês, só recordando aí o fluxo de bicicletas. Cabe muito bem esse assunto na aula, porque estão falando fluxo de pedestre, né? Prof, esse cara aqui caiu? Claro que caiu, né? Vamos fazer um treino rápido aqui. PRF CESP 2004, cargo de policial, né? Em uma via rural de pista dupla, a circulação de bicicletas no segmento que atravessa o conglomerado humano só poderá ocorrer no sentido contrário, só poderá ocorrer no sentido contrário ao fluxo de veículos automotores se o trecho for dotado de ciclofaixa, né? E aí, professor? Cara, uma questão de 2004, do CESP, né? É uma questão aqui que está cobrando o quê? Está cobrando o artiguinho, tá? O artiguinho 58, né? E o parágrafo, seu devido parágrafo único, né? O que traz esse artiguinho? Esse artiguinho ele traz as regras de norma de conduta e circulação,
né? De quê? De bicicleta. Tá lá, né? Nessa questão aqui, nós temos uma situação do português. Mas vamos analisar com calma, né? Em uma faixa, uma via rural. Tá aqui. Via rural. Via rural pode ser ou uma rodovia ou uma estrada. Ok. Via rural, tá? Via rural. Vamos colocar aqui, via rural, tudo bem. Vamos colocar aqui a pista dupla, né? Aí, ó. Via rural, pista dupla. Fechou? É. A circulação de bicicletas, então ele está falando de bicicletas, no segmento que atravessa conglomerado urbano. Então aqui está atravessando o conglomerado urbano. Não muda nada. Se você ler o artigo 58, ele coloca as duas hipóteses, vírgula, né? Agora, vírgula, ó. Só poderá ocorrer. O que acontece? Qual que é a regra, tá? Qual que é a regra prevista aqui? Neste caso, sem esse só poderá. Então, a regra aqui é você o quê? O ciclista, claro, na pista de rolamento, né? Ele andar o quê? No sentido da pista de rolamento. A bicicleta, ok. Professor, ele pode ir para o sentido contrário? Pode. Aí vem, ó, só poderá ocorrer em sentido contrário, tá? Ou ao contrário do fluxo dos veículos automotores, se o trecho for dotado de ciclofaixa. Então aqui tem uma ciclofaixa para ele. Então neste caso aqui, ele poderá ir, né? Então só poderá. Então esse poderá aqui, ó. Então eu sei que isso aqui fica de autoridade da autoridade competente, então só poderá, correto. Então só poderá ocorrer quando tiver uma ciclofaixa, né? Então aí, gabarito correto, uma questão difícil, cara. Isso aqui não é uma questão fácil não, cara. Isso aqui é uma questão difícil aí, que com certeza aí muitos alunos erraram, né? O aluno tem que ter uma compreensão de um todo para poder entender isso aqui. Bacana? Questão correta. 69, vem comigo, né? Para cruzar a pista de rolamento. Então tem uma pista de rolamento, tá? Vamos colocar aqui, ó, tem uma pista de rolamento. Ok, tá? Pista de rolamento. O pedestre tomará precauções. Então o cara está aqui. Ele quer atravessar, né? Ok, tem que ser prudente também, né? Não pode ser imprudente. Levando em conta principalmente, visibilidade, 2, a distância, 3, a velocidade de veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas. Então aqui, ó, as faixas, aqui, uma faixa de, ó. Pronto. Passagem, tem uma elevação, ele tem uma passarela, por exemplo, né? Aí destinado. Sempre que estas estiverem numa distância até de 50 metros dele. Aí, ó, até 50 metros dele. Então, olha que coisa interessante. Ó, vamos ler de novo. Ó. Utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas. Sempre que estas, né? Aí destinadas, sempre que estas, né? Ou seja, estas passagens, né? Ó, estiverem numa distância de até 50 metros dele, observado as seguintes disposições. Então, se tiver mais de 50 metros dele, o código está autorizando ele fazer a travessia da via. Então, regra geral, isso aqui. Então, essa aqui é regra geral. Bacana? Fechou, né? Então, isso aqui é para as passagens, né? Sempre que há ou passagens a ele destinadas, ou ele que estiverem numa distância até 50 metros, né? Vem comigo aqui. Agora, o que ele tem que fazer? Essas aqui são regras para que ele tem que adotar para atravessar a pista. 1. Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao seu eixo, ó, onde não houver, tá? Esse aqui é aquele a mais de 50 metros, né? Onde não houver faixa. Então, ele tem que ser perpendicular à via. Bacana, faz sentido? Claro. 2. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por manchas sobre a pista, né? Então lá é uma situação sobre... Vamos lá, primeira hipótese, onde houver foco de pedestres
obedecer às indicações de luz. Foco de pedestres é um sinaleiro específico para nós, né? Vamos lá. B. Onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos, né? Aí ele fala, ó, o semáforo ou o agente de trânsito. Então, o agente de trânsito também tem essa autonomia, né? Vamos lá, mais uma regra, né? Nas interseções e em suas proximidades, ou seja, interseções e suas proximidades, né? Aqui, ó, cruzamento de duas pistas, né? O que ele está falando aqui? Ó, onde não existam faixas, não existe faixa aqui. Se tiver faixa, prioridade na faixa, né? Os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada. Então aqui tem uma calçada aqui, ó. Então você deve na continuação da calçada, ok, né? Observadas as seguintes normas, né? Vem comigo. Letra A. Não deverão adentrar na pista sem antes certificar que podem fazê-lo, sem obstruir o trânsito de veículos. Então, ele tem que observar, né? Letra B. Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade. Então, ele começou, ele tem que terminar. Tá? Então, esse aqui é o artigo 69, ele fala de regras aí para o pedestre, né? Para que ele faça uma travessia com segurança. Artigo 70, vem comigo. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas, para esse fim, terão prioridade de passagem. Olha aí, terão prioridade de passagem, né? Vou explicar esse cara aqui, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste código. Prof, o que está falando esse tal aqui, tá, de prioridade, né? Então, nós temos aqui, ó, uma faixa, né, devidamente constituída de acordo com as regras de trânsito, né? Então, você está aqui. Você está aqui. Você quer atravessar essa faixa. E aqui tem um veículo. Aqui tem outro. Quando você iniciar a travessia, como você tem prioridade de passagem, tá, os outros carros têm que aguardar você a atravessar. Mas isso, essa regra aqui está falando bem claro, ó, faixas delimitadas, ó, ela está valendo para as faixas delimitadas, né? Então aqui, esse aqui você vê claramente a educação do povo, né? A educação do povo em relação a esse caso aqui. Então, a relação do povo, né? Aí, ó, faixa delimitada. Então, você tem prioridade de passagem, né? Essa questão de prioridade de passagem, as bancas examinadoras gostam de cobrar de vocês aí. A tal de prioridade de passagem, né? Parágrafo único do 70, vem comigo. Nos locais em que houver sinalização semafórica, eu tenho um sinal, né? Um sinal de trânsito, de controle de passagem, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança de semáforo, liberando as passagens dos veículos, né? Rapaz do céu, esse motoqueiro é uma desgraça em relação a isso. Desculpa o meu palavreado. Você começou uma travessia, tá? Uma travessia. Quando você começou, né, estava verde, sinalizou. Tá ok, você está indo. Próximo de concluir, o sinal fechou para você e abriu. Você tem preferência de passagem, os outros vão ter que aguardar você. E o motoqueiro dá aquela aceleradinha, né? Assim, só para assustar o cara, né? Rapaz, uma vez que faz isso, eu dou uma olhada para ele, né? E aí, né? E continua, né? Então é o seguinte, então essa preferência que você tem, mesmo que houver uma mudança no semáforo, você tem que concluir. Você não perde essa preferência pelo fato de seu sinal ficou fechado e abriu para a passagem de veículos. Último artigo da nossa magnífica aula, vem comigo aqui, o artigo 71. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via manterá obrigatoriamente as faixas e passagens de pedestres em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização, atribuindo aí aos órgãos de trânsito, né, os órgãos rodoviários aí, esta responsabilidade, né? E agora, professor, treino, vem comigo, né?
PRF 2009, Funil policial, né? Opa, eu passei 2 vezes, né? Vem comigo aqui, então. PRF 2009, Funil, cargo de policial. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais, para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Em relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados, é correto afirmar, né? E aí, professor, essa aqui é uma questão, né? O cabeça do artigo 68. O artigo 68 trata do quê? É lá do capítulo dos pedestres e dos veículos não motorizados. Bacana, tá lá. Parágrafo 1º. Olha aí, conhecimento, né? Áreas rurais, vias rurais. Quando não houver passeios, errado, né? O correto aqui é acostamentos, né? Acostamentos, né? Logo, a letra A já está errada. Professor, vias rurais, né? Ó, parágrafo 3º do artigo 68, né? Toda vez que o examinador coloca no comando da questão a cópia de um artigo, né? Você pode ter certeza que esse artigo tem vários incisos ou vários parágrafos e ele vai cobrar o quê? Esses parágrafos, né? Então, letra A está errada. Letra B, nas vias urbanas. Se é vias urbanas, é passeios. Quando não houver acostamento. Então, ele inverteu. Né? Vias urbanas é o parágrafo 2º. Então, letra B também está errada, né? Letra C. Nos trechos urbanos e vias rurais e nas obras de arte a serem construídas deverá ser previsto o passeio destinado à circulação do pedestre, que deverão, nessas condições, usar o acostamento. Errado. O erro aqui está na palavra usar. Por quê? Então, essa letra C aqui é o parágrafo 5º do artigo 68, né? Vem comigo aqui. D. Onde não houver obstrução da calçada. Está errado. Aonde houver. Tá? Não é esse não. Ele colocou um nãozinho aqui. Isso aqui, salvo engano, é o parágrafo 6º, né? Parágrafo 6º aí do artigo 68. E, finalmente, o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se aos pedestres em direitos e deveres. Parágrafo 1º do artigo 68. Gabarito correto, uma questão grande aí, é a letra E, né? É a letra E. Pronto, ótimo, né? Pronto, pago aí, mais uma aula para vocês aí. Tá? E agora você aí tem que pagar a sua obrigação, que é estudar, né? Quero falar do álcool, né? Olha aí, ó, álcool, né? É um solvente espetacular. Ele dissolve famílias, casamentos, amizades, empregos, contas bancárias, neurônios, mas não problemas, né? Olha aí. Mas não problemas e não dissolve problemas. Exatamente isso, né, cara? O álcool, né? É um solvente espetacular e ele dissolve famílias, casamentos, amizades, empregos, contas bancárias, neurônios, mas não problemas. Aliás, ele só provoca problemas, né? Eu falo isso com muita propriedade, cara, muita propriedade, porque já faz aqui uns anos que, graças a Deus, eu deixei de consumir qualquer tipo de álcool, né? Por opção própria, né? E eu digo para vocês, eu gostava, né? Principalmente da minha cervejinha, eu gostava, tá? Então toda sexta, sábado, domingo, às vezes quarta-feira, quando meu querido Santos jogava, eu tinha tempo, assistia, claro, eu já passava no mercado, comprava, né? E, então, assim, depoimento pessoal, né, para vocês aí, para quem já a aula já terminou, né? Então, para quem não quiser assistir, não tem problema, pode desligar o vídeo, mas um depoimento pessoal. Eu comecei esse negócio, foi o seguinte, então antes eu tinha um freezerzinho especializado na minha casa, cheio de cervejas, né, de várias marcas, as mais que eu gostava. Aí eu fui reduzindo, o que eu fiz? Primeiro, eu não comecei, eu não comprava mais cerveja para estoque, né? Então sempre na minha casa tinha cerveja. Tá, então eu coloquei na cabeça, cara, então assim, para tomar uma cerveja, eu tenho que ir lá no mercado, na padaria, comprar e trazer para casa. Tá, então isso já ajudou bastante, né? Porque ajudou bastante. E aí, depois eu tomei uma atitude de realmente parar de vez qualquer tipo de álcool. E eu gostava, viu? Eu gostava bastante. Hoje, passados algum tempo já, alguns anos inclusive, né?
eu digo para você que eu não sinto um pingo de falta. E às vezes quando eu vejo as pessoas se embriagando assim, eu fico refletindo, cara, de situação difícil, né? Não sinto um pingo de falta, não tenho vontade nenhuma. Graças a Deus, né? É uma coisa aí, um ganho muito grande da minha vida. Aumentou bastante meu sono, minha qualidade de vida, tudo. Então, conselho para vocês aí. Falou, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau.